Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais outra semana, de resumo EBD. E Deus tem nos dado graça. E a nossa lição de hoje, ela está em Atos 2:4, que diz assim, Atos 2:4, 1 Coríntios 12, do 7 e 11. O tema da lição é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Porque existem alguns ensinamentos em que enfraquecem, que tentam fazer cair no esquecimento esse tipo de ensino, essa doutrina acerca do batismo, dos dons, das línguas. E nós vemos assim algo muito raro, Acontece, mas não com tanta frequência. As pessoas não têm tanto interesse ou não são ensinadas a buscar e a ter interesse por estas coisas, pelos dons, E diz assim, e pelo batismo, principalmente. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Que é aquele evento lá de Atos dos Apóstolos, que eu já expliquei em outros vídeos passados aqui no canal. Que eles falavam noutras línguas, só que aqui não era línguas estranhas. Era estranha para eles porque eles não conheciam, mas era a língua das pessoas de outras nações que ali estavam. E qual era o objetivo? Eles anunciavam as grandezas de Deus, porque esse foi o poder em meio à perseguição que veio para alavancar a obra de Deus naquela época. O poder de Deus veio para isso, para abrir as barreiras, abrir os caminhos. E essa ação do Espírito Santo em Pentecostes fez isso. Fez eles falarem em outras línguas e as pessoas verem, ouvirem a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, E agora vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de versículos 7 e 11. Quero ser breve, irmão, nesse tema aqui. Diz assim, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Aí o 11 diz o seguinte, versículo 11. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único, e ele as atribui individualmente a cada um como quer. Então, tudo provém do Espírito Santo. O Espírito era o mesmo, a manifestação e os dons, que nós vemos esta diferença, Nós vemos esta, como é que se diz? Essa distinção, assim, mas quem faz tudo isso é o mesmo Espírito. Ele está dizendo aqui, é o mesmo Espírito. E o primeiro ponto fala sobre o Pentecostes bíblico, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a questão do Espírito Santo, ele tinha as pessoas específicas, ou a classe específica de pessoas que ele descia, era uma ação mais restrita, que ele descia e se manifestava na vida daquela pessoa. Nós vemos no livro dos juízes, nos juízes que foram libertadores, como Sansão, como Jefté, como Gideão e tantos outros, nós vemos na vida dos profetas, nós vemos na vida dos sacerdotes, dos levitas, na ordem sacerdotal. Nós vemos na construção lá do tabernáculo de um homem chamado Bezalel, que esse homem, a palavra diz que a unção, o Espírito de Deus desceu sobre ele, e ele era alguém habilidoso naquela arte, no seu trabalho, e ele ficou mais habilidoso ainda. E a Bíblia diz que ele terceirizou ainda o serviço, ainda ensinou muita gente e formou uma equipe grande para trabalhar para ele, para trabalhar no serviço também do reino. E as pessoas que Deus escolhia, Bezalel foi um deles, que Deus escolhia para a construção do tabernáculo, ele derramava o Espírito Santo para trabalhar na mente, no entendimento deles, e eles se tornarem pessoas inteligentes, cheias de ideias. Então, era essa a ação. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo era para todo aquele que buscasse, para aquele que quisesse.
É tanto que os discípulos em Atos dos Apóstolos, eu não lembro o capítulo, se é o 9 ou 10, é naquele episódio lá de Cornélio, né? Acho que é no 10. Eles olham e veem que há uma diferença do espírito do que agia no Antigo Testamento e no Novo, porque ele dizia assim: quando viram os gentios, as pessoas de outras nações, o que não eram judeus, receberem o batismo com o Espírito Santo, eles disseram para Pedro: e esses aí, eles também recebem o Espírito Santo? Pedro: recebe, eles vão receber também. É todo aquele que cresce, é todo aquele que buscar se recebe. E isso, irmão, não foi apagado. Isso está, é, tem que ser cada dia mais aceso em nossos corações. Porque esta é uma verdade. O Espírito ainda é o mesmo, só basta que busquemos a Ele. O terceiro ponto fala do o distintivo de Pentecostes, né, que é uma marca da nossa igreja, principalmente da Assembleia de Deus, né, busca isso. Outras denominações têm aquele conceito sensacionalista, né, que cessou, que foi só na época dos apóstolos, que era assim que Agostinho também pregou essa doutrina, né, difundiu isso. Isso entrou no catolicismo, isso entrou em tantas outras denominações, e muitas seguiram essa linha de pensamento de Agostinho e diz: não, é verdade, era só para os apóstolos, mas não é para os dias de hoje. Porque Jesus fala em Marcos 16:15 que os sinais seguirão aos que crerem. É para todos aqueles que crerem. Disse: meu nome falarão novas línguas. É evidência do batismo com o Espírito Santo. É o falar em novas línguas. Não existe ninguém batizado com o Espírito Santo que nunca falou em língua. Não existe isso. É evidência. E isso não acabou. Existe ainda. O Espírito Santo está aí. Está dentro de cada um de nós. É só buscarmos. Então, essa é a marca, né? E o terceiro ponto fala mantendo a chama pentecostal acesa. É o que eu estou falando aqui. Isso tem que estar aceso em nossas vidas. Irmãos, esse foi um resumo bem rápido da nossa lição. Não vamos deixar de se perder isso. Essa é a nossa marca, a nossa identidade. Nós cremos nessa palavra, cremos nesse ensino, porque foi o próprio Cristo que ensinou. Foi João Batista, testificou dele dizendo: eu batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse fogo do Espírito Santo deve estar aceso em nossas vidas, porque Jesus Cristo, a sua palavra diz que quando ele ressuscitou e esteve lá com os discípulos, e soprou sobre eles o Espírito Santo, então foram cheios. Então isso se cumpriu o que Joel falou em Joel 2:28, que numa visão futura, né, que eu profetizar os dons, né, os velhos terão visões, os jovens terão sonhos, né, há de ser que derramarei do meu Espírito. Então foi derramada essa porção. E ela se estende até hoje. Não parou nos apóstolos, não parou, viu? Isso é antibíblico. Está na Bíblia, os sinais seguirão aos que crerem. Que Deus abençoe a sua vida, deixa aí seu like, se inscreva no canal. Em nome de Jesus.